Boa noite, irmãos, irmãs de doutrina espírita. Vamos iniciar a mensagem do Evangelho desta noite, uma mensagem do livro Gota de Esperança de Lorival Lopes, que fala sobre a mente. A sua mente é o melhor remédio. Ela comanda todas as células do seu corpo. É a maior geradora de saúde. Não creia apenas em medicamentos. Eles ajudam ou prejudicam. Os remédios, quando necessário, tome-os acreditando na eficácia. São frutos da inteligência do homem. Reforce o poder que eles têm com um bom pensamento. Imagine estar recebendo saúde. Cuide, no entanto, para não exagerar nas drogas, por ser é muito importante para se intoxicar. Saiba até onde pode ir. Subordinar os remédios aos imperativos da mente é equilibrar a saúde. Sendo assim, Jesus amados, esses ensinamentos, passados de geração a geração, e quando entendermos a lei do amor, nos enviamos uma corrente do bem, auxiliando aqueles que necessitam, fortalecendo a todos aqueles, enviando energias balsâmicas e salutares. Na mensagem do autor, que ele diz mente sã, que a mente é o melhor remédio e devemos nos harmonizar para que as nossas células recebam o necessário para o desenvolvimento de um corpo físico sã e mental. Que essas palavras do nosso Evangelho reverbere para todos os que escutam, dando início mais um Evangelho de luz, de paz, de amor e de harmonia. Vamos escutar o Evangelho de hoje. Muita paz a todos. Leitura do Evangelho, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritas. Item 4, do 7º ao 13º parágrafo. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia mais pesados do que as maiores montanhas. Jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheio de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão prova, aos pequenos e simples que aceitarão, porque, principalmente, entre os mártires do trabalho, destas provações terrenas, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina.
Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, pois muitos se transviarão. Reparai, pois, vossos caminhos e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que a levam consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhe dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei, e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos agora para o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritos, item 4, do 7º ao 13º parágrafo. É sobre uma mensagem de Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Como vimos nesse texto, Erasto ele conclama os espíritas numa linguagem do Velho Testamento a cumprirem a sua tarefa na terra, advinda da responsabilidade que os conhecimentos do Espiritismo lhes dão. Nessa conclamação, meus irmãos, ele vai citando as qualificações que o verdadeiro espírita deve empenhar-se em conquistar para poder vivenciar essa responsabilidade. Deve o espírita, sempre que houver oportunidade, divulgar a lei da reencarnação e a lei da evolução dos espíritos, que se faz conforme o bom ou o mau desempenho de suas tarefas e o modo como suportam as provas, as dificuldades e os sofrimentos. Para assim fazer, deve o espírita ter fé na justiça de Deus, que dá a cada um dos seus filhos segundo as suas obras. Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Essa frase precisa ser entendida com muito cuidado. O Espiritismo ensina que Deus não privilegia ninguém, não faz distinção entre seus filhos. Em consequência, não eleva uns em detrimento de outros. Eleitos de Deus são todos que, tendo compreendido mais ou menos as leis divinas, aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas no dia a dia, trabalhando na sua divulgação aos outros. Enquanto se comprazem no mal, os homens continuam sendo filhos de Deus, que lhes envia sempre auxílios espirituais, chamamentos divinos ao bem, até que, cansados de sofrerem as consequências dos seus desatinos, arrependem-se e se dispõem à regeneração. Então, deve, pois, o espírita, meus amigos, entender a expressão eleitos de Deus, na aceitação das leis divinas que o Espiritismo também esclarece, mas, considerando que somente a aceitação não salva ninguém, o espírito se eleva quando usa seus conhecimentos evangelicamente, ou seja, quando se esforça por viver os ensinamentos de Jesus, que é trabalho de cada um de nós. Quando se divulga os princípios da doutrina espírita, meus amigos, está se oferecendo recursos, instrumentos para um melhor entendimento das lições do Mestre Jesus. Distribui-se também as sementes que, para germinar, precisam do trabalho interno dos que as aceitam. Conclama os espíritas a trabalharem na divulgação do Espiritismo, sacrificando seus hábitos, seus trabalhos, suas futilidades, mesmo se não forem ouvidos. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade. O verdadeiro espírita não pode considerar-se superior a ninguém, visto que sabe ser um espírito ainda muito inferior, tanto que faz parte de uma humanidade
sujeita a provas e expiações pelos muitos erros já praticados. Todavia, meus irmãos, sabe também que é e continua sendo um filho querido de Deus, a caminho da perfeição e da felicidade, tanto quanto os demais, e por isso combate em si o orgulho e o egoísmo, tentando desenvolver o amor que existe em sua essência e que o elevará a planos mais altos. Na tarefa de divulgar a doutrina através da palavra, das ações pessoais e das atividades das casas espíritas, necessário que cada um busque fazer o melhor sem preocupar-se com as ações dos outros, porque quando se está preocupado em fazer o melhor, o mal não encontra com certeza porta de entrada. E quando ele diz que os incrédulos se desvanecerão diante de ti, devemos entender diante do Espiritismo, porque eles, os incrédulos, se curvarão diante das verdades espíritas que o espírita prega e dá o exemplo. A fé, meus amigos, é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus, mas ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas das impurezas e de todos os vícios do coração humano. Parti, pois, cheios de coragem para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Erasto também escreve sobre o futuro da Terra e de sua humanidade, quando ela passar à categoria de mundo regenerado e da missão do Espiritismo através dos espíritas na melhoria dessa humanidade. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas, cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. E à pergunta, como então reconhecer os espíritas que perseveram no bom caminho, responde que esses são reconhecidos pelo seu ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, ou seja, meus irmãos, pela vivência evangélica e não pelo conhecimento e aceitação dos princípios do Espiritismo. Os bons espíritas, meus irmãos, são e serão reconhecidos pela vitória dos seus princípios, no seu sentir, pensar e agir. E os que a seguem são os escolhidos, porque Deus quer que a sua lei triunfe e ampara o esforço de todos os que a exemplificam e a divulgam. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão com certeza destruídos. A palavra destruídos deve ser entendida como vencidos na destruição dos seus objetivos vaidosos e ambiciosos. Sofrerão com os efeitos das suas ações, das perturbações, dos sofrimentos, dos prejuízos materiais e morais causados durante muito tempo, através de várias encarnações, até que, arrependidos, se redimam de todo o mal que causaram. Senhor Deus, Pai amado, nós te pedimos que tu nos abençoe hoje com muita luz, com muita paz, com muita resignação, que nos dê uma noite de muita luz, de muita paz. E abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão necessitadas de Ti, todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que se encontram nos hospitais, que se encontram, Senhor, em todos os recantos do nosso planeta, necessitando de ajuda, que os Teus mensageiros cheguem até eles com muita luz, com muita paz, para que eles se restaurem, tanto do corpo físico como do espiritual. Senhor, nós te pedimos para que tu coloque o remédio necessário na água do nosso planeta, para que ao bebermos a água, seja dos rios, seja das lagoas, seja da água que chega até nossas casas, que nós recebamos o remédio necessário para cada um de nós. E abençoa, Senhor, derrama luz, derrama harmonia, paz, serenidade sobre todo o planeta,
sobre os mares, sobre todas as águas. Abençoa, Senhor, todos nós e fica conosco sempre, não só hoje, mas em todos os dias. Que assim seja.